Olá, estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo? Pessoal chegando. Fabiana, tudo bem? Quanto tempo? Deixa eu botar aqui meu aparelho para ler bem a tela das pessoas que estão chegando. Kátia, prazer, Kátia, tudo bem? Bora, vamos dar só uns 2 minutinhos para as pessoas entrarem. A gente já começa. Enquanto isso, vamos testando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Se tiver, dá um alô para mim aqui, ó. Escreve maçã, se tiver tudo bem. Fala, Patrícia, tudo bem? Joia, Roberta, obrigado. Fabiana, obrigado. Boa, Antônio. Oito horas em ponto. Vamos só dar mais um minuto que as pessoas estão chegando ainda. Enquanto isso, para quem já entrou, a intenção aqui é muito mais ouvir vocês e responder aqui as cirurgias, sobre as dúvidas do transplante. Então, se vocês quiserem, pode ir digitando aqui as perguntas nos comentários e, à medida do possível, aqui eu vou lendo e vou respondendo, tá bom? Deixa eu fixar aqui o tema. Transplante. Joia. Pronto, fixei aqui o tema para as pessoas que foram chegando aqui ao longo não ficarem perdidas. Bom, já tem um tempo que as pessoas me cobram essa live, eu fico enrolando, mas hoje saiu. A intenção aqui é responder dúvidas sobre transplante, deixar o máximo possível clara como é que é feita a cirurgia, esclarecer bem a logística, tranquilizar todo mundo, dizer os limites, enfim, tirar todas as dúvidas. Maravilha, Roberto. Então vamos lá. Só que uma introdução rápida, depois eu parto para as perguntas. Transplante capilar é uma cirurgia excelente, com um nível de satisfação altíssimo dos pacientes, quando acontecem algumas coisas muito importantes. Primeiro, uma boa indicação. O paciente precisa ter um diagnóstico correto, precisa ter uma boa indicação, depois precisa ter um bom plano cirúrgico. Para ter um bom plano cirúrgico e a execução ser bem feita, precisa escolher um bom médico. Então é essencial que vocês pesquisem bastante sobre o profissional que vocês vão fazer a cirurgia, o histórico deles, a formação deles,
e principalmente, que pode parecer uma coisa óbvia, mas na atualidade não está sendo. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e só aqui perto de mim, no meu bairro, eu tenho notícia de vários profissionais não médicos fazendo transplante. Então fiquem muito atentos com isso. O risco de sequela é grande e sem contar que isso é um ato médico. Sendo um ato médico, você fazer essa cirurgia sem ser médico, isso é crime, exercício ilegal da medicina. Então fiquem bem atentos, é o primeiro passo para o sucesso. Joia, então assim, existem várias indicações para o transplante. Quando é que faz o transplante? Né? A primeira coisa é a indicação. Existem várias indicações possíveis. A mais comum delas é a alopécia androgenética. A alopécia androgenética é a clássica calvície familiar. Normalmente existem entes da família, pai, mãe, tios, primos que têm calvície. Pode até não ser diretamente uma relação de pai para filho, mas sempre tem alguém que a gente consegue identificar na vertical, como um avô, por exemplo. Essa é a indicação mais clássica. Sempre antes da cirurgia é bom a gente descartar outros diagnósticos que podem causar também a perda de cabelo e podem atrapalhar o resultado da cirurgia. Outras indicações são cicatrizes, por exemplo, cicatriz, um corte, queimaduras, enfim, cicatrizes diversas. Existem outros tipos também de calvície que podem indicar transplante, como por exemplo a calvície tracional, muito frequente naqueles penteados que causam tração excessiva do cabelo, por exemplo aqueles dreads, ou então aqueles implantes que enroscam aqui o cabelo perto da raiz, com o tempo pode causar uma calvície e gerar necessidade de transplante. Mas a grande maioria, assim, mais de 95%, dos homens e mulheres que fazem transplante fazem por questão de alopécia androgenética mesmo. O pessoal ainda chegando aqui, Ana Paula, Vera, vamos lá, vamos dando sequência. A Roberta me perguntou sobre o namorado dela que trabalha muito de capacete, se isso tem algum problema. Não, problema nenhum, só vai passar um tempinho no pós-operatório inicial, quando ainda estão assim, os resquícios ainda da cirurgia, como as crostas, numa fase bem inicial que não vai poder usar para evitar o atrito nessa região, mas assim que as crostas se caírem, o uso de capacete é liberado e não atrapalha nada a evolução do resultado. A Luan está perguntando aqui qual é a chance do cabelo transplantado cair depois da cirurgia, assim como caiu o cabelo original. Vamos lá, quando você fala cabelo cair, existem várias interpretações para isso. Com relação a cair, da calvície voltar a aparecer, essa chance é zero. Tá? O transplante capilar, quando a gente usa unidades foliculares ou raízes das regiões que não têm a genética da calvície. As regiões laterais da cabeça e a região posterior. Regiões que a gente tem certeza que não tem calvície. Isso tem que ser feito, esse exame tem que ser feito no consultório, antes da cirurgia, com dermatoscopia, para a gente ter certeza que nessas regiões não tem calvície e delimitar as regiões que a gente vai poder aproveitar. Se for feito desse jeito, as raízes usadas não vão cair nunca mais. Agora, a outra interpretação para isso é a seguinte: quando a gente faz o transplante, sempre vai um toquinho de cabelo junto com a unidade folicular ou raiz que a gente implanta. Esse toquinho vai cair, na imensa maioria das vezes, quase 100% das vezes, até 4 semanas no pós-operatório, mas você não perde a raiz, você perde somente o fio de cabelo. A raiz está viva lá, ela fica dormente, fica paralisada por 3 a 4 meses depois da cirurgia e só depois disso é que ela começa a produzir o cabelo e o cabelo volta a crescer de forma aí definitiva para a vida toda, crescendo uma velocidade em média de 1 centímetro por mês, que é a velocidade normal de crescimento capilar. Então, reforçando, sim, o cabelo cai depois da cirurgia, de forma temporária, depois ele vem de forma definitiva. E não, a calvície não vai recidivar sobre as raízes transplantadas. Estou perguntando aqui com relação à largura da testa abaixo das entradas.
existem várias cirurgias, vários planos cirúrgicos que podem ser feitos. Tá? Um deles é redução da testa, tá? Redução das entradas. Eu não sei se é bem isso que você está querendo me perguntar, mas sim, é possível também mexer no desenho da linha capilar, aqui a gente refazer esse desenho de uma outra forma, contanto que o planejamento cirúrgico vá originar um resultado natural, um resultado que seja harmônico com o rosto do paciente e que depois da cirurgia ele passe despercebido. Que a intenção do transplante capilar é que ninguém perceba que você fez. Então pode ser feito. Inclusive é uma indicação muito frequente de cirurgia aqui na minha clínica, são pacientes que não têm calvície e que vêm operar, fazer o transplante simplesmente para diminuir a testa. Pacientes que têm a testa um pouquinho alta aqui mesmo sem calvície. O que mudou nas técnicas antigas que deixava aquele aspecto de cabelo de boneca? Mudou muita coisa. Antigamente, o que se fazia? Não se implantavam raízes por raízes, ou unidades foliculares por unidades foliculares. Pegava-se uma bolinha de pele, de mais ou menos assim, de 4 milímetros de diâmetro. Nessa bolinha de pele tinha em média de 3 a 5 unidades foliculares. Ia implantando essas bolinhas no couro cabeludo. Essas bolinhas são grandes, grosseiras, elas eram implantadas como se fosse colocando uma rolha numa garrafa de vinho, tá? Ia plugando assim na cabeça, botava perpendicular à pele, então o cabelo crescia perpendicular à pele e aos tufos. E aí dava aquele aspecto de cabelo de Barbie, que cá para nós é melhor ser calvo do que ter aquele resultado horroroso, mas fiquem atentos que infelizmente ainda temos colegas que fazem essa cirurgia nos dias de hoje ainda. É isso aí, Rick. Infelizmente essas técnicas antigas ainda são empregadas, tá? Tem que ficar atento para você não se meter em furada. Deixa eu ver aqui se temos algumas outras dúvidas. Bom, uma dúvida que sempre me perguntam aqui, que já apareceu, quando é que pode retornar ao trabalho depois da cirurgia? Isso vai depender muito do teu trabalho, tá? Se o teu trabalho é assim de escritório, ficar na mesa, no computador, tem pacientes que trabalham até no dia seguinte. Eu já operei alguns colegas médicos ao longo desses anos todos e no dia seguinte eles foram para o consultório atender o público. Então não existe uma contraindicação técnica para isso se o teu trabalho é desse tipo. O que você tem de restrição no pós-operatório? Você não pode ter atrito na região operada, por motivos óbvios, senão pode arrancar a casquinha, arrancar as crostas e danificar o transplante no primeiro momento. Você não pode se expor ao sol diretamente, à luz do sol. Então, quando você estiver exposto à luz do sol, eu peço para usar um boné, um gorro, alguma coisa. Você não pode entrar em água de mar e piscina. Então, se o teu trabalho não te exige atrito na cabeça, se você pode ficar protegido da luz do dia em ambientes fechados, ou então usar um chapéu, uma boina, enfim, e não precisa entrar na água, então você pode voltar para o teu trabalho o mais rápido possível, em 2 dias de pós-operatório. O que mais limita nessa questão do trabalho não é a parte técnica, e sim a parte social, que muitos pacientes não querem que as pessoas percebam que ele fez transplante. Então, como no primeiro momento vai ter aquelas casquinhas na região que recebeu, então isso pode denunciar a cirurgia e as pessoas ficarem perguntando e as pessoas realmente não gostam. Então, para quem quer evitar esse tipo de problema social, mais ou menos em torno de 10 a 15 dias para as crostas caírem. As crostas caindo, você pode esquecer que operou e vida 100% normal. Aqui me perguntando se alguma precaução antes da cirurgia com o sol.
Sim, não tem nenhuma precaução específica, né? É só evitar aquele sol em excesso para você não ficar com queimadura solar na região que vai receber, que não convém, porque a queimadura solar não deixa de ser uma agressão à pele, então você fazer uma cirurgia num lugar que está agredido não é uma coisa muito saudável, né? Assim, realmente pode atrapalhar um pouco, mas nada tirando esses excessos assim, de queimadura solar, queimadura de primeiro grau, aquela queimadura que fica vermelha, ardida, não tem nenhum cuidado específico, não. No pós-operatório, sim, eu peço para se proteger do sol, proteção mecânica, com uma boina, um chapéu, um boné, alguma coisa, até as crostas caírem. Marlon me perguntando aqui se a calvície é uma doença ou uma característica genética. Sim, não é uma doença, tá? Isso se tratando da alopécia androgenética, a calvície familiar. Existem vários tipos de alopécia, tá? Então a calvície clássica, mais comum pelas ruas, que é a alopécia androgenética, não é considerada uma doença, e sim uma característica física. Então, quando eu falo aqui com os meus pacientes, uma coisa que eu falo sempre é que para os pacientes não se sentirem doentes, e muito menos eu estou aqui para curar ninguém de nada. Estou aqui para ajudar com uma característica física que não agrada os pacientes. Sim, Ana Paula, anestesia local, 100% dos casos, anestesia local, e na maioria das vezes a gente usa uma sedação bem discreta, só para causar assim, uma ansiólise, dar um conforto para o paciente durante a cirurgia, visto que é uma cirurgia bem longa, tá? Normalmente a FUE a gente gira em torno de 7 a 9 horas de cirurgia. Então o paciente ficar confortável durante esse tempo todo, além da anestesia local, a gente lança a mão de uma sedação bem discreta, ele ficar assim relaxado. Olá, Michel, seja bem-vindo, tá? A gente está aqui trocando dúvidas sobre o transplante. Fica à vontade para botar a sua dúvida aqui embaixo. Dor no pós-operatório, uma coisa que aflige as pessoas, muita gente tem medo, não quer nem ouvir falar em transplante porque acha que é uma cirurgia dolorosa. Dor não é definitivamente uma questão no transplante, nem na FUE, nem na FUT, de 0 a 10, sendo que 0 é nada de dor. E 10 é uma dor insuportável, a imensa maioria dos pacientes refere dor 0 no transplante. Quem refere dor, que é uma coisa bem subjetiva, fala aí de um nível 2, 3 de dor, numa escala de 0 a 10. Ou seja, uma dor que é facilmente tratável com um analgésico simples, tipo uma Novalgina, um Tilenol, enfim. Então, dor definitivamente não é um problema no transplante. Perguntando se eu já tive muitos casos que a área doadora não foi suficiente para obter um resultado satisfatório. Essa questão, essa relação, né, a área doadora com a área receptora, isso faz parte do plano cirúrgico. Isso deve ser traçado antes da cirurgia, com o paciente ainda no consultório. Essa área doadora deve ser analisada e comparada, né, pareada com a área que vai receber. Se por um acaso houver suspeita que não tem como gerar um resultado satisfatório, então a cirurgia não pode ser realizada, tá? Muitas vezes a gente não tem área doadora para cobrir a calvície inteira, mas daí a ser um resultado insatisfatório é bem diferente. Muitas vezes o paciente tem uma calvície extensa, a gente não tem como fazer a calvície toda, fica a calvície residual no pós-operatório, mas o que foi operado gera uma suavização bem significativa. Muitos pacientes deixam de se incomodar com a calvície, mesmo tendo um residual ali. Isso tudo faz parte do plano cirúrgico e deve ser tratado disso antes da cirurgia. Tá? Você fazer a cirurgia e depois chegar à conclusão que a área doadora não foi suficiente para gerar um resultado satisfatório, isso é um erro. A área doadora tem que ser o suficiente para cobrir o plano cirúrgico. Tá? Se houver um plano cirúrgico
que dê para ser bem executado com aquela área doadora, mas isso não satisfaz o paciente, aí tem que ter um ajuste de expectativa. Se não houver esse ajuste de expectativa com o que a cirurgia pode entregar, com o que o paciente imagina que vai ser o resultado, essa cirurgia não pode acontecer, porque senão o paciente vai ficar triste mesmo com a cirurgia tendo sido um sucesso. O que eu falo assim, ó, o transplante pode vir até aqui, no máximo. Se o paciente espera isso aqui, ele vai ficar triste com o resultado, mesmo que a cirurgia tenha sido um sucesso completo, tá? Então, no consultório, o médico tem a obrigação de analisar até onde ele pode ir e deixar isso bem claro para o paciente. Se a expectativa do paciente estiver em concordância com o limite do transplante, ou se estiver abaixo, o resultado com certeza vai ser satisfatório e vai todo mundo ficar feliz. Se tiver assim, a expectativa lá em cima, essa cirurgia não pode acontecer. Fabiana Satamini perguntando quantos transplantes podem ser feitos. Isso varia de acordo com, principalmente com a área doadora, tá? Isso varia bastante de paciente para paciente. Alguns pacientes, ao longo da vida, podem ser feitos vários transplantes nele, e de acordo com a área receptora também. Muitas vezes a área doadora ainda tem potencial de doação, mas a calvície já foi tratada e o paciente está feliz, então não precisa mais. Agora, quando existe calvície residual depois do primeiro transplante, e a gente tem que analisar como está essa área doadora, se ela pode fornecer. Em média, tá? Em média, os pacientes normalmente podem fazer 2 transplantes, alguns 3. Varia isso também de técnica para técnica. A técnica FUE permite menos cirurgias ao longo da vida. A técnica FUT, ela preserva mais a área doadora para cirurgias subsequentes. Tá? Então, o que eu sempre falo, as duas técnicas são excelentes, agora tem diferenças entre elas, então a melhor técnica é aquela que é melhor para cada caso específico. Eu tive pacientes já que fizeram 5 FUTs ao longo da vida. Mais ou menos aí, ao longo dos meus últimos 15 anos, de transplante capilar, em torno de 1.300 pacientes operados, deve ter aí uns 10 pacientes que fizeram 5 cirurgias. Deve ter uns 30 que fizeram 4, N pacientes fizeram 3, mas a imensa maioria fez uma só. Não porque eu consegui acabar com a calvície sempre em uma cirurgia só, mas porque na maioria das vezes a calvície deixa de ser um problema para aquele paciente. Tá? O MMP capilar é uma boa alternativa além do transplante. MMP é um excelente tratamento clínico, tá? Excelente mesmo. Se for bem feito, com as medicações, com a técnica, é top. Porém, o objetivo do MMP é diferente do transplante. Ele não é uma alternativa ao transplante. Todo tratamento clínico, qualquer que seja ele, incluindo o MMP, a intenção é preservar o cabelo original, é postergar o avanço da calvície. Para áreas de calvície já estabelecidas, naquela região ali de calvície, eu não tenho mais nem unidades foliculares ali, eu não tenho mais raízes, eu não tenho nem mais o que tratar. Então, o tratamento clínico serve para preservar as raízes que ainda existem, que estão lá, que estão evoluindo no processo de calvície, que o cabelo está miniaturizando, que está afinando. Eu brinco que o cabelo está no corredor da morte. Então, um tratamento clínico bem feito pode tirar o cabelo desse corredor da morte e preservar ele na cabeça por mais tempo. Tá? Então, pode ser feito isoladamente, MMP, ou pode ser feito em associação com o transplante. Excelente tratamento, mas é bom ficar bem claro os objetivos. Tá? Se tiver claro os objetivos, os resultados são satisfatórios. O que não pode é você fazer MMP numa área de calvície já estabelecida, esperando que vá crescer cabelo ali, porque não vai acontecer. Seria o equivalente a eu pegar um regador, ir lá regar a areia da praia e esperar sair uma floresta de lá. Isso não vai acontecer. Então, olha só, Diego, excelente pergunta, tá?
Está me perguntando aqui, após a cirurgia, quais são os métodos para continuar o tratamento e obter êxito sem ter que realizar um novo procedimento cirúrgico. Eu sempre recomendo que seja feito o tratamento clínico em paralelo. Como eu acabei de falar, o tratamento clínico preserva os cabelos, diria assim, originais de fábrica, enquanto que o transplante preenche, restaura áreas de calvície já estabelecidas. Então, os tratamentos eles não se conflitam, eles se somam. Um eu levo novos cabelos e outro preserva os cabelos antigos. Então, sempre fazer o tratamento clínico para preservar o que já estava antes. O tratamento clínico não é obrigatório para o sucesso do transplante e nem para a perpetuação do transplante. O transplante vai durar para sempre porque eles não têm, as raízes não têm a genética da calvície. Mas o tratamento clínico, principalmente para quem tinha bastante cabelo ainda antes da cirurgia, ou até pouco cabelo mesmo, o que tiver de cabelo tem que ser preservado, e isso aí é feito ad eterno. Tá? Com relação a não ter que fazer outro transplante, não é que assim, se você não fizer o tratamento clínico, o seu transplante vai dar errado e você vai ter que fazer outro. Não, o transplante que você fez é para sempre. Agora, se você tem uma calvície parcial, você faz um transplante hoje e não faz tratamento nenhum, o que você já tinha de cabelo antes da cirurgia pode continuar evoluindo na calvície se assim for a tua programação genética. E depois de um tempo você pode sim perder resultado pelo cabelo que já existia antes do transplante. E aí se é necessário fazer um novo transplante. Então o tratamento clínico é para preservar essa situação. Tá? Até quantos folículos podem ser transplantados em uma FUT? Até o teto máximo da área doadora. Tá? Toda vez que eu faço o transplante, seja ele FUT ou FUE, eu sempre prometo para os meus pacientes que eu vou pegar o máximo que a área doadora pode me fornecer e vou implantar 100% dessas raízes. Tá? Então, tem pacientes que a área doadora é uma área doadora mais generosa e tem outros pacientes que a área doadora é pior. Tá? Então, esse número varia muito de paciente para paciente. Então, não existe um número mágico, esse aqui é o número máximo. Não. O número é de acordo com cada paciente, com o que cada área doadora pode fornecer. Tá? Bom, quanto tempo dura o transplante capilar? O transplante capilar, dependendo da técnica e dependendo de como é feito, pode ter durações diferentes. Numa técnica FUE clássica, demora em torno de 7 a 9 horas. Numa giga-excição de FUE, pode demorar até 12 horas. Nesses casos, frequentemente, a gente divide a cirurgia em 2 tempos, porque também se ficar muito prolongado, as raízes dos cabelos não aguentam ficar muito tempo fora do corpo, a gente acaba perdendo muitas raízes. Numa FUT, a cirurgia demora em torno de 5 a 6 horas. E numa técnica combinada, que é FUT mais FUE, no mesmo tempo cirúrgico, também demora em torno de 10 a 11 horas de cirurgia. Fala, Lia. Tudo bem? Vamos lá, me perguntando aqui sobre naturalidade no transplante capilar. O objetivo do transplante capilar, além, claro, de restaurar a calvície, é fazer isso de uma forma que ninguém perceba que você fez a cirurgia. E para isso a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é um bom planejamento cirúrgico, com um bom desenho de linha frontal para ficar realmente um aspecto harmônico. Isso varia muito de pessoa para pessoa, de rosto para rosto, de formato, de tipo de cabelo. Não tem um parâmetro fixo para isso, não existe um padrão para isso. Varia muito de cada paciente e aí vai também muito da parte artística de cada cirurgião. Número 1. Ponto número 2 também, condição sine qua non para ter um resultado natural, é o transplante ser feito unidade folicular por unidade folicular, ou raiz a raiz. Não existe outra forma de fazer transplante de forma natural hoje em dia. Se não for assim, não vale. Depois, quando a gente trabalha na parte frontal da cabeça, aqui nessa região da frente ou no escalpo médio,
que tem a transição da testa para o cabelo, essa linha, quando é em homens, ela tem sempre que ser sinuosa, como se fosse uma forma de M, porque é natural ao homem ter entradas. Realmente quem tem essa linha mais retificada é a mulher. Então, sempre que a gente faz em homens, a gente não faz muito cavada, claro, mas sempre com o formato de M. Depois essa linha não pode ser perfeita, ela não pode ser certinha, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos feitos com régua e compasso. Essa linha precisa ser irregular, um lado levemente diferente do outro, porque nós somos assim. Depois, no primeiro corredor, aqui na frente, que a gente faz o transplante, a gente sempre usa raízes ou unidades foliculares com 1 a 2 fios. E à medida que a gente vai para trás, a gente usa 3 a 4 fios, porque é natural a gente enxergar um pouco da pele através do cabelo no início, e à medida que entra vai ficando mais cheio, então a gente repete esse degradê dessa forma. E depois, os cabelos têm direções de crescimento diferentes dependendo da região da cabeça. Nessa região da frente, os cabelos crescem para frente, fazendo um ângulo de mais ou menos 45 graus com a pele, aqui para baixo e um pouco para trás. Na coroa faz o redemoinho. Então, quando a gente está transplantando nessas regiões, a gente transplanta com a direção adequada daquela região, para o cabelo ele se misturar com o cabelo original de fábrica e você nem saber o que foi transplantado, o que já estava ali antes. Soro positivo não, nenhuma contraindicação, tá? Desde que o paciente, como qualquer outro paciente, esteja gozando de boa saúde. Então, se não tiver nenhuma doença ativa, se tiver com a carga viral indetectável, ele funciona como se fosse um paciente como outro qualquer, nenhuma contraindicação. Recomendado fazer um transplante antes dos 25 anos, Machado 777. Essa pergunta é bem interessante. Até alguns anos atrás, nós, cirurgiões de calvície, a gente não fazia transplante em pessoas com menos de 30 anos. Principalmente sob o risco dessa calvície continuar se desenvolvendo e daqui a pouco o paciente precisar fazer calvície de novo pelos cabelos que já estavam antes lá, tá? Então a gente sempre esperava a calvície estabilizar para depois fazer o transplante. Só que aí, o que aconteceu? As técnicas foram evoluindo, os resultados foram ficando muito bons e naturais e as pessoas começaram a procurar a gente mais cedo. Quem tem uma genética forte da calvície, passou a puberdade e já começa a ficar calvo. Então a gente chegava um paciente no consultório com 18, 19 anos, já com uma calvície bem avançada. A gente vai falar o que para essas pessoas? Vai para casa e volta daqui a 10 anos para fazer o transplante? Não dá. O dano já está feito, o paciente, sei lá, problemas psicológicos, insatisfação, enfim, todos os problemas de baixa autoestima que a gente sabe que pode vir junto com a calvície. Então a gente sim faz essa cirurgia, esse já é um consenso, assim, quase totalidade dos cirurgiões que fazem transplante, operar em qualquer idade, desde que haja a indicação correta, a área doadora, e claro, os pacientes têm que ser orientados que, dependendo do grau de calvície no momento do transplante, é possível que em algum momento da vida deles, lá no futuro, ele possa vir a precisar de um novo transplante por conta da evolução da calvície nas raízes, nos cabelos que já estavam lá antes da cirurgia. Entendeu? Vamos lá. Júlia, bem-vindo. Isso aí, Rodrigo. Vitor Hugo, bem-vindo. Neiva, tudo bem? Pós-operatório, já falei da dor. Para quem chegou depois, então o transplante é uma cirurgia que não tem dor, tá? A dor não é uma queixa nos pacientes, a maioria é dor zero. Já falei das crostas, que demoram mais ou menos em torno de 10 dias para cair, então após a queda das crostas, vida 100% normal. Restrições, qualquer coisa que precise atrito, então até as crostas caírem não pode, água de mar, água de piscina não pode, exposição solar também, até caírem as crostas tem que evitar. Com relação a resultado, quando é que vem o resultado do transplante? Os pacientes, eles não saem da cirurgia cabeludos. A gente não transplanta cabelo. Na verdade, a gente transplanta a raiz do cabelo. É como se a gente estivesse plantando sementes na terra.
essas sementes ficam em repouso absoluto por 3 a 4 meses e depois desse... Voltou, caiu o sinal. Então, essas raízes elas ficam em repouso 3 a 4 meses e somente depois desse tempo elas começam a funcionar e os cabelos começam a crescer. Quando eles começam a crescer, eles crescem numa velocidade mais ou menos de 1 centímetro mês, que é a velocidade normal de crescimento da maioria das pessoas. Então, o resultado final da cirurgia é em torno de 8 meses a 1 ano de pós-operatório. Vladimir, tudo bem? Estão me perguntando aqui, já tiveram 2 perguntas sobre o PRP. O PRP é excelente, tá? O PRP já é usado largamente, mundo afora, mas aqui no Brasil, até pouquíssimo tempo, a vigilância sanitária não autorizava. Ele está começando a chegar agora, acho que tem uma empresa só que libera o PRP, o resto tudo que faz a gente chama de off-label, que não é liberado pela Anvisa, as pessoas fazem o PRP às vezes nas próprias clínicas, mas não existe regulamentação, não existe liberação para isso aqui no Brasil ainda. Tá? Então está começando agora a chegar e a gente aqui com o nosso compromisso sempre de vanguarda no tratamento da calvície, daqui a pouco a gente vai oferecer na clínica também, mas já existem inúmeros estudos científicos com PRP ao redor do mundo inteiro e sim, é um tratamento clínico, tá? Que chega para somar, não tem praticamente efeitos colaterais e alguns pacientes têm excelente resposta, tá? Qual a diferença entre implante e transplante capilar? Bom, na prática é a mesma coisa. Muitas pessoas se referem como implante e, na verdade, quer dizer a mesma coisa, implante ou transplante. Agora, teoricamente, quando a gente fala transplante, é quando a gente tira raízes de um local e transfere para outro local. Isso é transplante, que é a cirurgia que a gente faz, então a terminologia correta de usar é transplante. Em tese, implante é quando a gente implanta algum produto, assim, alguma estrutura que não é natural. Há algum tempo atrás, tiveram alguns cabelos artificiais que tentaram emplacar aqui, mas não pegou porque a taxa de rejeição era altíssima. Era como se fossem fios feitos de nylon, tá? Como se fosse linha de pesca mesmo, só que com uma finura e a cor parecida com o cabelo. Então, tecidos aloplásticos, materiais não naturais são implantes e as raízes são transplantes. Mas na prática, falar implante ou transplante acaba sendo a mesma coisa. Félix perguntando sobre nos dias de hoje ainda fazer a técnica FUT. Obrigado pela pergunta, Félix. É o seguinte, existe um erro muito grande que é difundido nas redes sociais de que a FUE é uma evolução da FUT. Tá? Isso não é verdade. São 2 técnicas diferentes, as 2 técnicas excelentes, as 2 técnicas consagradas no transplante capilar e cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Existem coisas na FUT que a FUE não consegue reproduzir e vice-versa. Por exemplo, pacientes que têm um cabelo extremamente crespo, tá? Tipo um cabelo afro, aquele muito crespo. Esses pacientes têm uma dificuldade muito grande para fazer FUE, porque eles não são crespos só da pele para fora, eles são crespos também da pele para dentro, eles são curvos. Então, na hora da retirada, tem uma lesão muito grande de raízes, perdendo às vezes até mais de 50% das raízes retiradas. Então, normalmente são transplantes que tem na FUE, tem um resultado não muito bom. Esse paciente tem um excelente resultado com a FUT. Pacientes que já fizeram FUE no passado e que não tem mais como extrair raízes pela FUE sob o risco de deixar a região com pouca densidade, deixar o cabelo ralo aqui atrás, continuam sendo bons candidatos a FUT.
pacientes que não querem raspar o cabelo, principalmente transplante feminino, que as mulheres não querem nem pensar em raspar o cabelo, então pessoas, homens mesmo, que não querem raspar o cabelo, que não é frequente, são excelentes candidatos para FUT, que pode tirar a faixa sem precisar raspar o cabelo. Já alguns pacientes não podem fazer a FUT porque não tem uma elasticidade de pele, não tem como tirar aquela faixa de pele, então esses pacientes são indicados para fazer FUE sempre. E existe uma grande quantidade de pacientes que têm o poder da escolha, que eles podem fazer tanto FUT quanto a FUE. Tá? Então não entrem nessa de que a FUT é coisa de dinossauro, é coisa que já passou e que é coisa muito agressiva, porque não é verdade. O que tem hoje é uma quantidade muito grande de cirurgiões que só fazem a FUE, porque a FUT precisa ter uma equipe especializada, precisa ter um treinamento cirúrgico e muitos não fazem isso. Muitos cirurgiões que fazem transplante, eles não são cirurgiões, eles têm uma formação clínica. E aí, para quem só faz uma técnica, aquela técnica é sempre melhor e um dos marketings é denegrir a outra técnica. Então, uma outra dica para quem for fazer o transplante, sempre procurem o cirurgião que faça as duas técnicas, porque só ele vai poder abrir todas as cartas e, enfim, fazer a técnica que de fato é melhor indicada para o seu caso, ao invés de ficar tentando conduzir você para a técnica que ele faz. Para quem só tem martelo, tudo vira prego, tá? Então não entre nessas. Mas a FUT é extremamente mais agressiva, corta da ponto. Não, não é. As duas técnicas são igualmente agressivas e as duas técnicas muito pouco agressivas. A FUE, quando eu entro com o meu instrumental com um punch para tirar a unidade folicular, eu aprofundo um pouco na superfície da pele para tirar essa raiz. Quando eu faço a incisão para tirar a faixa, a profundidade da minha incisão é exatamente a mesma profundidade do que eu vou com a FUE. Aqui na FUE eu vou fazer literalmente milhares de furinhos atrás da cabeça, enquanto que na FUT eu vou fazer ali a incisão da faixa. Então, em termos de resposta ao trauma cirúrgico do organismo, as respostas são semelhantes. Não tem dor no pós-operatório nenhuma das duas técnicas. Sim, a FUE tem uma vantagem muito grande, que é deixar cicatrizes bem discretas, que possibilitam o paciente usar até um cabelo raspado, tipo cabelo de soldado, sem aparecer nenhum estigma de cirurgia. Então é inegável essa vantagem, mas a FUT tem outras vantagens também, que para alguns pacientes pode ser bem interessante. Tá? Então abram a sua cabeça, porque essa questão de que a FUT é coisa do passado, o cirurgião que faz a FUT está desatualizado, isso não é verdade. Um bom cirurgião capilar é aquele cirurgião que é capaz de oferecer todas as técnicas para poder oferecer o que for mais indicado, o que for melhor para o paciente. Como fica a área doadora depois de uma boa cirurgia? Qual o corte de máquina mínimo? Máquina 1, máquina 2 que você percebe que fica ralo. Bom, quando é feita uma boa cirurgia, Rick, a intenção é que a cirurgia passe despercebida, tanto na região que recebeu, quanto na região que doou. Quando a gente faz o transplante capilar, a gente tem um teto máximo que a gente pode ir, que é o limite máximo que a área doadora pode doar. Então, se a gente avançar além desse limite, começa a ter sequelas de cabelo ralo e tal. Então, a princípio, a área doadora é para passar despercebida totalmente. Quando a gente faz a FUT, que tem a cicatriz, aí sim tem uma cicatriz que se você cortar muito curto aparece. Eu falo para meus pacientes que precisa usar a máquina 3 para cima, caso o paciente tenha uma boa cicatrização. Quando é FUE, uma máquina 1,5, uma máquina 2, dependendo do paciente, até a máquina 1 passa despercebida, tá? Machado perguntando qual é a média de preço de uma FUE, também já tiveram outras perguntas de preço. Vou pedir então para quem quer saber preço, que assim, acho que é uma dúvida geral, assim, todo mundo tem essa curiosidade. Na minha bio depois tem os contatos aqui da clínica, entre em contato que a minha secretária vai orientar vocês com relação a isso, tá?
Felipe perguntando aqui sobre o cabelo liso. É necessário raspar para fazer o transplante? Depende da técnica, Felipe. Se for FUE, a região doadora tem que ser raspada, tá? Na região que a gente vai extrair. Muitas vezes as pessoas não raspam totalmente. Raspam uma parte da área doadora e deixam um cabelo grande para cair por cima da área raspada. Isso pode ser feito algumas vezes, mas todos os lugares onde estão as raízes a gente tem que raspar, senão a gente não consegue tirar para fazer a técnica FUE. Como normalmente quando a gente raspa fica ali o estigma ali daquela área raspada, então muitas vezes prefere raspar logo tudo e deixar tudo uniforme, que também ajuda a acelerar o tempo de cirurgia, né? A gente meio que tira os obstáculos da frente, faz uma corrida sem obstáculos quando a gente raspa o cabelo. Isso ajuda a acelerar a cirurgia e quanto mais rápida for a cirurgia, menos tempo as raízes ficam expostas fora do corpo e com isso a gente aumenta a chance delas pegarem, de crescerem saudáveis. Depois de quanto tempo pode cortar o cabelo com máquina, tanto na área doadora quanto na área receptora? Depois que caírem as crostas, pode cortar o cabelo à vontade sem nenhuma restrição, não só cortar, mas como pintar e fazer qualquer outro tipo de atividade. Sobre as técnicas atuais, o FUE, quais instrumentos são utilizados no dia de hoje, tamanho de punch, lâmina de área frontal. Quanto mais delicado for o material, melhor. Tá? O transplante capilar tem um material todo específico. Para quem não está afeito, os punches são instrumentais cirúrgicos. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. A ponta da minha caneta tem aqui essa ponta circular, tá vendo? O punch é um instrumental cirúrgico que tem uma lâmina circular como a ponta da minha caneta, só que com diâmetros muito pequenos. Pode ter o diâmetro de 0,9, de 0,8 até 0,7 milímetros de diâmetro, de forma que toda vez que ele entrar na pele e sair, vai trazer somente uma unidade folicular. E varia muito de paciente para paciente do tipo de cabelo. Tem cabelos que são mais finos, tem cabelos que são mais grossos, tem cabelos que são mais cacheados, menos cacheados. Então, o diâmetro do punch varia também de paciente para paciente. Não existe um material padrão que serve para todas as cirurgias. Tá? O cirurgião que é especialista, ele tem todo o leque de material ali à disposição dele para ele usar de acordo com a necessidade. Existem vários tipos de punch, tem uns punches que todos eles têm a lâmina, mas tem uns que têm a ponta aberta, como se fosse um trompete, tem uns que têm a borda serrilhada, tem uns que têm a borda romba, tem uns que têm a borda fiada. Isso também varia muito de paciente para paciente, da condição cirúrgica, do tipo de pele do paciente e também do hábito do cirurgião e da prática do cirurgião. Então varia muito. Então o ideal é que o cirurgião tenha todos esses materiais para ele usar de acordo com o que for mais adequado naquele momento. Na área de implantação também, quanto mais delicada for a lâmina, melhor. Menor a chance de ficar estigma. Então são as microlâminas, bem pequenas também, de 0,7, 0,8 milímetros. Em alguns casos a gente usa agulhas também. Então é sempre um material bem delicado. Antônio Carlos, meu cabelo é muito fino, tem algum problema? Não, o cabelo fino por si só não contraindica a cirurgia, tá? Tem que ver como é que é a sua área doadora, a densidade, né, da área doadora. Quando eu digo densidade, é a quantidade de unidades por centímetro quadrado de pele, para ver se é possível a gente oferecer uma boa cobertura na área que te incomoda. Após a cirurgia, preciso ficar fazendo algum tratamento com remédio. Vai depender de como é o grau da tua calvície, Machado. Se você ainda tem bastante cabelo, diria assim, original de fábrica, antes da cirurgia, o ideal é que você faça o tratamento clínico para preservar os cabelos que estavam antes da cirurgia. E quanto mais tempo você preservar esses cabelos, mais cabelo você vai ter na cabeça e, consequentemente, o teu resultado vai ser perpetuado. Agora, se você já tiver uma calvície estabilizada antes da cirurgia, ou então uma calvície grau máximo, aí não tem sentido o tratamento clínico, tá?
mas o tratamento clínico é para preservar os cabelos que estavam antes e não para o sucesso do transplante. O senhor usa a lâmina de safira. A lâmina de safira, na verdade, é uma lâmina delicada que faz um corte e ela é como se fosse uma lâmina um pouco de vidro, tá? Então, sim, eu tenho uma lâmina de safira, já usei algumas vezes, mas não uso sempre, todas as vezes. Tá? Na verdade, a lâmina de safira faz um corte delicado, que existem outras lâminas que fazem um corte igual, é uma questão de preferência de cirurgião. A lâmina de safira, ela é, como eu falei, um pouco mais delicada, então ela quebra à toa, ela tem uma durabilidade não muito longa. Então não uso sempre, mas uso também, dependendo da indicação. Vamos lá. O cabelo retirado da barba dá o mesmo resultado que se for retirado da cabeça? Não, tá? Não dá porque o cabelo da barba é diferente do cabelo da cabeça. Se você deixar a sua barba crescer, o tipo de cabelo da barba, a textura, não é igual ao pelo da cabeça, na imensa maioria das pessoas. Tem algumas pessoas que têm até o pelo parecido, mas nem todas têm, tá? Então a gente dispõe do cabelo da barba para a cabeça, ou não só da barba, mas como do corpo inteiro, assim, pode ser do tórax, do peito, que a gente chama de body transplant, em alguns casos selecionados, tem uma vantagem grande de fazer isso, numa tentativa só como se fosse ali dar um complemento, tá? Mas não contem com o cabelo do corpo para dar um resultado uau, tipo, ele é o Tony Ramos, então vamos pegar o cabelo do corpo e com isso ele vai ficar muito cabeludo. Porque o cabelo do corpo, por mais cabeludo que seja o paciente, por mais barba que tenha o paciente, a densidade do cabelo do corpo, ou seja, a quantidade de raízes por centímetro quadrado de pele, é sempre muito menor que a cabeça. Tá? Então, mesmo a gente pegando vastas áreas do corpo, a gente nunca vai conseguir uma quantidade absurda de cabelos. Então, é sempre um complemento e casos selecionados têm vantagem, sim, em usar. Fazer com calvície grau 1 indica que terei que fazer mais implantes futuramente ou é melhor esperar estabilizar a calvície? Sandro, isso é uma resposta muito pessoal, vai depender do grau de incômodo que você tem com a calvície hoje. Tá? Se a calvície grau 1, que é uma calvície inicial, não te incomoda muito, acho que você não tem que fazer transplante. Agora, se já é um transtorno na tua vida, sim, acho que você tem que fazer, tem um bom resultado, segue fazendo um tratamento clínico. Se você responder bem ao tratamento clínico, pode ser que você nunca mais precise de transplante. Ou pode ser que demore, sei lá, 10, 15, 20 anos para você precisar de um novo transplante. Tá? Então, fica de acordo com o grau de incômodo que você tem com essa calvície. Mas não é uma regra, tipo, vai ter que fazer transplante, isso vai depender também da tua evolução, de como é que vai evoluir a tua calvície, e o quanto isso vai te incomodar e o quanto você responde bem ao tratamento clínico. Em um bom transplante, você percebe a mudança de textura na pele. A longo prazo, a médio e longo prazo não, alguns pacientes, dependendo da cicatrização, tá? Isso varia de metabolismo para metabolismo. Num primeiro momento pode ter uma mudança de textura, mas a longo prazo a tendência é que a textura vai igualando com a restante da pele. Tá? E quando acontece alguma diferença de textura, normalmente ela fica totalmente escondida embaixo do cabelo, mas é raro de acontecer. E muitas vezes isso não depende de se o transplante é bem feito ou não, tá? Isso varia muito também com a cicatrização de cada paciente, que não depende nem do médico, nem do paciente, é do organismo, da natureza dele. Você falou que podem ser feitos 5 FUTs, tá? Assim, eu tenho alguns poucos pacientes que fizeram 5, tá? Isso não é uma regra, não. Aliás, poucos pacientes, de fato, vão ser candidatos a 5 FUTs. Tem que ter uma condição muito boa ali de elasticidade da área doadora, mas sim, é possível caso isso exista.
Independente de quantas FUTs sejam feitas, 2, 3, 4, 5, é sempre somente uma cicatriz que fica. Existe uma cicatriz linear, que no primeiro momento vai sair aquela elasticidade de pele para tirar a faixa. Né? A gente tira a faixa de pele e depois a gente junta os bordos. Então, no primeiro momento, não tem mais pele sobrando. Mas com o passar dos meses, essa pele relaxa, distende, de forma que, em média de 1 ano depois da cirurgia, eu já tenho lá uma elasticidade, de novo, que me permite tirar uma nova faixa. Essa nova faixa, ela engloba a cicatriz prévia. Então, sempre a cicatriz anterior é removida na faixa da cirurgia que vem a seguir. Então, independe se 2, 3, a paciente sempre fica somente com uma cicatriz atrás. Qual o tipo de cabelo que dá o melhor resultado em transplante capilar fino ou grosso? Olha, como regra geral, o melhor resultado é aquele resultado que o paciente fica com mais volume de cabelo. Tá? Se o cabelo é liso, o cabelo cresce paralelo. Então é mais fácil de eu ver a pele através do cabelo. Quando o cabelo é mais crespo, o cabelo se entrelaça, ele se mistura e dá uma densidade maior. Então, de uma regra geral, os pacientes que têm o cabelo grosso e crespo costumam ter um resultado, uma aparência de maior densidade, mas isso também varia muito de acordo com a densidade de cabelo do paciente, de acordo com o penteado do cabelo do paciente, de acordo com o penteado que o paciente usa, de acordo com o grau de calvície. Então, não existe uma regra absoluta, tá? Mas os pacientes de cabelo grosso e crespo tendem a parecer que tem uma densidade maior. Finasterida realmente pode causar impotência. Olha, Machado, a finasterida é uma medicação que é amplamente utilizada ao redor do mundo inteiro e normalmente o índice de impotência é muito, mas muito baixo, desprezível. Na verdade, é uma grande lenda popular. Realmente a finasterida ela provoca em 1% dos casos redução da libido. Então você vai pensar menos em sexo, mas se você tiver ali com vontade, com a libido ali preservada, a sua potência está preservada, tá? Como sei que sou um bom candidato ao FUI, FUT, ou existe um mix Sim, existe um mix, tá? É chamado de técnica combinada, a gente pode fazer FUT e FUE no mesmo tempo cirúrgico, ou pode ser feito em tempos diferentes. O paciente pode fazer FUE no primeiro momento e numa segunda cirurgia fazer FUT, ou vice-versa. Mas agora é para você saber mesmo de fato se você é bom candidato a um, bom candidato a outro, você vai ter que ser examinado para o seu médico ver como é que é a tua área doadora, ver como é que é a tua calvície, estimar o quanto de raiz ele pode tirar para dizer qual que é melhor para você. É claro que se você tiver incluído naquele hall dos pacientes que podem escolher entre uma técnica e outra, você vai poder ter o poder da escolha, né? Se você quer uma, às vezes o paciente prefere FUE porque não tem a cicatriz linear, outro paciente prefere FUT porque não tem que raspar o cabelo, mas se você é candidato a uma técnica ou outra, é o teu médico que vai te dizer após o exame físico e a avaliação das tuas áreas doadora e receptora. Tem gente chegando agora. Tudo bem, Cleiton? Então... vamos lá, próxima dúvida. Bom, enquanto não chega nenhuma dúvida aqui, vou falar um pouco mais. Muito importante com relação ao transplante capilar, já toquei nesse assunto lá no início, é a expectativa. Tá? Cuidado com expectativas irreais, com expectativas que o transplante capilar não é possível de alcançar. Eu escuto por aí coisas assim absurdas que não é possível de atingir e as pessoas falando que podem, né? O famoso canto da sereia. Então, cuidado com promessas
muito mirabolantes, sempre com bom senso. Estou recebendo aqui uma mensagem que a minha live está chegando ao fim, está acabando o nosso tempo, então guardem as perguntas. Próxima